Beleza, então a gente faz hoje, né, a fase de desenho, só vou dar uma introdução rapidinho, tá? Onde vocês vão pesquisar na internet imagens que tenham, né, um significado, um sentido, de acordo com o nosso aplicativo de gestão financeira que a gente definiu ali no mapa do problema, tá? Do dia 1, certo? Vocês vão pesquisar e colar aqui esse espaço em branco. Mas vamos lá. Pô, bacana, olha só que bacana aqui, ó. Vocês trouxeram várias ideias, tá? Então, ó, tem várias interfaces aqui, aplicativos bem diferentes, ó, mostra saldo, despesas, receitas, cartões. Aqui já tem um gráfico. E aí, como é que vai funcionar a próxima etapa, tá, galera? Vocês vão dar um tempo, então, para as pessoas fazerem esse tipo de busca. Não vai ser só 5 minutos, né? Vocês vão dar mais tempo, certo? Pelo menos de 10 a 15 minutos, se for feito individualmente. Se for feito em grupo, tem que dar mais tempo, tá? Em grupo ali, pelo menos uns 20 minutos, tá? De 20 a 25 minutos para o grupo se organizar e conseguir fazer isso. O que a gente faz na sequência aqui, ó? A gente faz o que a gente chama de demo relâmpago. Demo de demonstration, né? Como se a gente fosse fazer uma demonstração de software, tá? E aí a gente faz o seguinte, ó. Cada grupo, ou cada pessoa, no caso aqui, porque a gente dividiu por pessoa, apresenta em 3 minutos, as suas soluções inspiradoras e os outros grupos fazem anotações das ideias. Então vejam, né? Assim como a primeira parte ali do mapa tem aquela pegada do especialista, está falando sobre o problema e cada pessoa está anotando, né? Ou como poderíamos, aqui é uma coisa bem semelhante. O que significa isso? Como é que vai funcionar? Tá? Então, por exemplo, ó, então o Alexandre trouxe essa imagem. E aí a pergunta, a gente vai marcar 3 minutinhos, tá? A pergunta que a gente vai fazer para o Alexandre é a seguinte: Alexandre, por que você trouxe essa imagem? O que na sua visão, mais chamou atenção aqui, né? Por que você trouxe essa imagem? O que você imagina que ela possa servir como inspiração para nós, tá? Então, olha só que interessante, ó, frente ao que o Alexandre falou, a gente pega, né, os post-its aqui, são as anotações que as pessoas vão fazendo, e aí como é que a gente usa isso, tá? Na prática aqui, dentro do que ele explicou, tá? Então, olha só, por exemplo, ele foi falando, ó, o que mais me chamou a atenção aqui foi os gráficos de comparativo que mostram informações, né, diferentes, que são importantes. Então, o Alexandre foi explicando e eu, Jonas, anotando ali, né? O facilitador não anota nada, tá, galera? Sempre o restante da turma que anota. Mas vamos imaginar, né? Que algum de vocês anotou algo assim, ó. Pô, gostei desse primeiro gráfico aqui, ó, de resumo. Né? Porque mostra, né, uma visão do todo, tá? Então a gente pega faz uma anotação assim mesmo, gráfico de resumo, coloca aqui, né? Pô, bem interessante isso. Gostei também desse despesas dos últimos 7 dias aqui, ó. Como as pessoas vão estar anotando, daqui a pouco o Iago também. Também achei interessante, também fiz uma anotação enquanto o Alexandre estava explicando, fiz uma anotação relacionada a esse gráfico, né? Tá? Então ele também vai pegar o comentário dele e vai colocar aqui, né? Despesas dos últimos 7 dias. Tá? Vai funcionar assim, galera. Cada pessoa vai apresentar o seu elemento, né? O seu layout que trouxe para ser inspirador. E o que chamar a atenção de vocês façam uma anotação e depois colhem em cima do que chamou né, da parte que mais chamou a atenção, tá? Mas aí apresentaram essa tela aqui e não me chamou a atenção nenhuma. Vamos imaginar assim, olhei aqui, bacana, mas para mim não consegui observar nada daqui que seja interessante. Não faço anotação, tá? Vou fazer só dos elementos aqui que de fato né, significaram alguma coisa para mim, tá? Aqui eu trago para vocês, ó, de quando a gente rodou o workshop, como é que foi o resultado, né, dos 2 times que estavam rodando lá. Ó. Então o pessoal trouxe, né, as imagens, certo? Aí assim, ó, o time aqui falou sobre todas as suas imagens, tá? E o outro time falou também sobre todas as suas imagens. Enquanto o time B falava sobre as suas imagens, né, o outro time aqui pegava e fazia as anotações sobre o que o time B trouxe e depois colava aqui, tá? E depois vice-versa. Então, o que o time B anotou aqui, o que o time C anotou em relação às imagens que o time B trouxe, tá? Então, ó, esse gráfico aqui, ó, perfil, tá? Foi uma coisa que chamou a atenção. Ó, o ano, o modo escuro, né? Chamou a atenção de algumas pessoas o modo escuro, histórico, contraste entre os elementos, associação de cor com gráfico. E aqui também o time C, quando apresentou, o time B fez os seus comentários. Entenderam a pegada? De todos os layouts, a gente vai entender o que mais chamou a atenção, faz uma anotação em cima e cola em cima do elemento. Por que isso é importante, né, pessoal? Porque a gente cria esse mapa de coisas que a gente imagina que são mais interessantes. Aqui vai muito daquela ideia de, eu fiz um benchmark de vários possíveis layouts, né, aplicativos de gestão financeira, e o exercício aqui é tentar identificar o que é o mais interessante de cada um e pegar isso para se inspirar e fazer o nosso. É um benchmark mesmo, um comparativo com o que já existe no mercado. Hein, Jonas? Não seria interessante também, tipo assim, ter um espaço para que. Eles vão pesquisar o Zé. Geralmente o Zé tem
tem um modo demo, tipo assim, fazer uma navegação até para ver até a própria usabilidade, tipo assim, imagem, né? Não é o momento ainda a gente pensar nisso, tá? Ainda Aqui, não é, né? Não, ainda não é. Aqui é mesmo mais focado em imagem estática, em layout, que mostre algum elemento, tá? Visual. Para a gente poder isso, para a gente poder, porque, né? Se a gente começa a pensar muito nisso, tá? Questão de usabilidade, ou entrei num aplicativo concorrente aqui e vi quando eu boto o cursor em cima, né? Ou a mão em cima do elemento específico, ele expande, ele muda de cor e tal. Isso são coisas que a gente não vai poder ter tempo hábil para prototipar, e nem a ideia, tá? Porque isso já é uma coisa um pouco mais para depois. Aqui a gente ainda quer validar a ideia do nosso produto. Então, a gente não. Sabe aquelas perfumarias ou firulas que falam, né? Bom, se um designer ouve a gente falar isso, quer nos matar, né? Não é perfumaria firula, são coisas que de fato trazem uma usabilidade muito mais agradável, né? Muito mais interessante quando a gente tem um layout top, assim. Mas a design sprint a gente tem que ter o cuidado também, foi bom falar isso, a gente tem que ter o cuidado para não aprofundar nesse tipo de usabilidade, tá? Porque é aquilo. De novo, o maior risco dessa dinâmica, galera, são as pessoas se empolgarem querendo fazer uma coisa que já vai ultrapassar a ideia de protótipo, fazer um layout final. Não vai dar tempo, de verdade, tá? Não vai dar tempo e aí a gente não vai chegar no resultado que a gente tem. Então é muito exercício do facilitador dosar as expectativas e cortar quando tiver que cortar, tá? Esse é o grande desafio. E aí aqui, pessoal, a gente faz então, né, no dia 2 aqui, nessa parte do desenho, a gente faz esse levantamento de layouts, faz as demos relâmpago, tá? Deixa os comentários aqui, né, do que mais chamou atenção em cada layout, pensando que a gente vai, tipo, montar um Frankenstein, né, pegando o melhor que tem de cada layout ali, e aí sim a gente vai para o grande momento do dia, que é começar a fazer o esboço, o desenho, né, em si, tá? Como a gente fala aqui, ó, é o dia do desenho. Aqui foi o dia do mapa, né? Então a gente chegou no nosso mapa. Aqui é o dia do desenho, a gente começar a desenhar esboço. E quando a gente faz uma design sprint presencial, de fato a gente vai pedir que as pessoas desenhem à mão. Tá? A gente vai dar papel, ó, lápis, canetinha, né, na mão. Mas aí a remota, como é que funciona? A remota, vocês vão usar o próprio Miro para fazer um layout. Tá? E aí vocês vão ver que o esboço, de fato, galera. Lembra quando a gente faz a nossa aula lá de refinamento de backlog, que é uma das cerimônias do Scrum, né? O que a gente diz lá no refinamento que o PO já deve trazer, né, de certa forma, pronto para a gente ter um bom refinamento? Wireframe de baixo nível. Wireframes, tá? De baixo nível. E as histórias refinadas não, as histórias escritas com os critérios de aceites iniciais, né? A primeira versão, para que isso se discuta no refinamento. Então, o wireframe é uma boa representação do esboço que a gente tem que chegar. A esboço mesmo, não tem cor, não tem nada, são só a maneira como a gente entende que os elementos devem estar disponíveis e quais elementos vão estar disponíveis no layout, certo? Então, tem umas regrinhas para a gente criar o nosso esboço aqui, tá? De novo, ó, primeira coisa, divida o agrupe. Se for um problema único, todos trabalham na mesma solução. O que nos leva a entender aqui que nessa design sprint que a gente está fazendo, a gente tem um problema único ou mais de um problema? É o mapa. Só temos um mapa. É só uma jornada. Lembra que eu comentei que, dependendo, às vezes, do tipo de problema que a gente quer prototipar, a gente pode ter dois fluxos diferentes, dois mapas da mesma design sprint. Tá? E a gente divide as pessoas e, daqui a pouco, um grupo vai trabalhar num mapa específico e o outro grupo no outro. Já rodei design sprints também que teve esse cenário. Então aqui a gente trabalha, nesse caso aqui, né, do aplicativo, a gente definiu um mapa, então a gente trabalha numa única solução, ou seja, todos vão trabalhar, vão criar esboços da mesma solução. Se for mais de um problema, divida-se em grupos, que é o que a gente comentou, daí cada grupo trabalha num mapa diferente, né? Se quiser se dividir em grupos para a mesma solução, também fica super rico, que é o que a gente geralmente faz, tá? Daria para fazer esse exercício individual. Cada um de vocês criar o seu esboço. Porque 6, 7 esboços a gente consegue validar. Bem tranquilo. Tá? Poderia ser assim. Mas a gente também vai agora explorar um pouquinho como é que funciona esse grupo. Geralmente vai ser uma turma maior a design sprint. Tá? Geralmente não vão ser poucas pessoas assim. E aí a gente divide em grupo e cada grupo, no caso, né, aqui do aplicativo da gestão financeira, todos os grupos vão criar um esboço da mesma solução, né, baseada nesse mapa aqui que a gente criou e nos elementos aqui que a gente apresentou, né? E que a gente fez os comentários, tá? E aí, galera, a dinâmica em si, ela traz várias dicas, assim, e dá uma lógica bacana de como a gente cria cada coisa. Isso que é bacana, é muito bem detalhado, tá? Na hora que vocês forem desenhar, vocês vão pensar da seguinte forma, ó, faça esboços em 3 etapas.
E todas essas dicas do livro são muito ricas. E a gente deve seguir assim mesmo. Confie no processo, tá? Porque ele ajuda bastante. Se a gente não segue o processo, principalmente quando a gente está rodando as primeiras vezes, que a gente ainda não tem muita prática, a gente se perde. Ó, o Alexandre já está com o livro aí. Boa, isso aí. Esse é livrinho para estar aí na prateleira junto com os mais importantes. Como é que funciona então, galera? Vocês vão fazer anotações em 15 minutos. O que seriam anotações? Vocês vão começar a discutir no grupo, tá? Nós vamos montar o esboço, né, baseado ali no mapa que a gente fez e nos elementos, né, que a gente apresentou ali nas demos relâmpago. Então, o que será interessante? Anotações no sentido assim, o grupo vai discutir. Quantas telas a gente vai ter? O que vai ter na tela inicial? Então, antes de sair desenhando, colocando a mão na massa, vocês meio que vão fazer uma lista do que vocês entendem que, vão ter 5 telas. Na primeira tela tem que ter tal informação, tal opção. Vocês vão anotar mesmo, criar essas anotações, tá? Para começar a ter uma melhor organização antes de desenhar. Mais 15 minutos para ideias, tá? E aí também, aqui é muito um brainstorm, né? Pô, a gente anotou tudo que tem que ter em cada tela. Aí vocês vão discutir. Vamos imaginar a primeira tela. Né? Onde é que vai ser interessante os elementos de acordo com os layouts inspiradores que a gente trouxe lá, certo? Então, aqui o reforço não saiam já desenhando de cara. Tem essas discussões, tá? Esses 30 minutos aí só para o time se organizar, e aí para o esboço, galera, é basicamente o restante do dia, tá? Como o dia 2 é o dia do desenho, a gente faz geralmente de manhã a gente faz toda aquela parte, né, de brainstorm de layouts e faz as demos relâmpago, e à tarde a gente dedica a fazer o desenho dos esboços. Tá? Então tem bastante tempo mesmo, geralmente vão ter horas para as pessoas criarem o esboço. E aí, importante, isso aqui é muito importante, e também são excelentes dicas aí que o livro dá em relação ao esboço. O esboço, pessoal, que vocês vão criar, ele tem que ser autoexplicativo. O que significa ser autoexplicativo? Vocês vão desenhar o esboço, vão desenhar as telas, e qualquer pessoa que não participou dessa concepção tem que olhar e entender como aquilo funciona. Segundo, tem que ser anônimo. Vocês vão criar o esboço e vocês vão colar no espaço específico ali, sem dizer que foi vocês que fizeram. Tudo bem se ficar feio, então reforça aqui, não é para ser bonito. Jonas, eu sou péssimo em desenho, meu Deus, eu só sei desenhar boneco em palitinho. Não tem problema, qualquer pessoa pode criar um esboço. Palavras são importantes, então assim, um exemplo, tá? Aqui a gente tem essa tela de login. Eu coloquei um quadrado aqui com um X. Se eu não escrevo o logo da empresa e eu colo esse esboço para depois a gente avaliar, as pessoas vão olhar e dizer, eu não sei o que é esse quadrado com X aqui. Então, podem escrever, que nem, por exemplo, está nessa tela aqui. Coloque o quadrado com X, vocês vão escrever logo da empresa. Usem palavras que, de certa forma, ajudem a tornar o esboço de vocês bem autoexplicativo. E dá um título para o esboço. Certo? Aí dá um filho, né, de vocês, dá um título para ele. Tá? Pode ser qualquer nome. Então, essas são as instruções que a gente dá, né, para a turma da Design Sprint ali, quando eles vão criar os esboços. Tá? E essa é a expectativa de entrega que a gente tem no dia 2 da Design Sprint, tá? No dia do desenho. Justamente é isso. A gente finaliza o nosso dia com os desenhos